Flávio Bolsonaro foi pego em flagrante em uma foto ao lado do sicário, o capanga do Daniel Vorcaro, e tentou se explicar. Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Diferente do Lula, que quando recebe dentro do Palácio do Planalto a Deolane, que é acusada de lavar dinheiro pro PCC, ainda chama ele de papai, é bem diferente. Então, gente, tranquilo, bola para frente, eu sei que a gente está incomodando e que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT esse ano. Vem comigo, abraço para todo mundo, fique com Deus. Segundo ele, se trata de uma imagem feita por IA, mas não é isso que afirma a repórter Juliana Dalpiva, do ICL Notícias. E realmente essa imagem chegou nesses últimos dias. E assim, o primeiro ímpeto, né, ao você ver a imagem, né, ver o Flávio, e aí assim, acho que é importante, eu ouvi aqui um pouquinho vocês falando antes das circunstâncias, né? Então, assim, eu já recebi tanta coisa na vida como jornalista, e o primeiro ímpeto não é você achar que aquilo é real, o primeiro ímpeto é duvidar. Então, eu peguei essa imagem, conversei com um colega meu com quem eu trabalho no Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, que é o José Penha Redonda, que é especialista em técnicas de OSINT, e justamente na detecção, né, de uso de inteligência artificial para modificação de imagem. E aí o José passou a imagem em vários softwares, né? Vou citar aqui Gemini, Hive Moderation, Sign Engine, Was It All, Imagine Whisperer, só para a gente detectar a possibilidade do uso de inteligência artificial. Além disso, porque usar a inteligência artificial é uma maneira de modificar a imagem. Outra maneira de modificar a imagem seria fazer uma montagem grosseira, né? Então, aí com outros tipos de checagem e tudo mais, olhamos os detalhes dessa foto. Então, o primeiro trabalho foi justamente achar se tinha alguma montagem grosseira, alguma coisa. E aí, assim, quanto mais a gente tentava, menos a gente achava qualquer coisa. Então, começou a ficar claro que essa imagem era real. Ao mesmo tempo que chegou a foto, chegaram algumas informações, né, sobre as circunstâncias dessa foto. E que ela foi tirada em 2022, num hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Até agora, inclusive para me atacar, eles estão falando que ela poderia ter sido em Belo Horizonte. E aí eu fiquei assim, me perguntando, então, né, gente, pode ser que existam mais fotos, né? Não seja nem só essa. Aí os problemas vão se acumular, né? Então, ao mesmo tempo, assim, eu comecei a falar com... Assim, eu devo ter consultado mais de 10 pessoas. Inclusive, consultei pessoas próximas ao Flávio sobre essa situação, que era para saber. E a campanha ali, essa informação já tinha existido sobre a possibilidade dessa foto. Uma pessoa me confidenciou que soube que existia, mas me disse que não tinha acesso a imagem, mas que sabia já há algum tempo que isso poderia ser um problema. E aí, assim, como o jornalismo é sério e a gente precisa, não é simplesmente sair publicando as coisas sem conferir, sem checar. Então, eu fui, procurei a campanha do Flávio, a equipe, e fiquei umas 3 horas ali aguardando, inclusive porque me pediram isso. Não, Juliana, espera que a gente vai ter nota, a gente vai explicar. Então, assim, a matéria, inclusive, saiu só depois que o Flávio se manifestou, porque eu fiz questão de ouvi-lo. Quero saber as circunstâncias dessa foto. E aí a nota é uma nota que lembra a Vaza Jato, né? O episódio em que os procuradores de Curitiba e o Moro foram pegos de calça curta com todas as mensagens comprometedoras sobre o processo da Lava Jato, sobre como julgavam, sobre como combinavam as coisas. E naquela época eles diziam o quê? Eles diziam assim, não reconhecemos as mensagens. Mas se elas forem verdadeiras, não tem nenhum problema.
O discurso do Flávio, ele talvez tenha perguntado para o Sérgio Moro, né? Como é que vai responder. Eu acho, porque a cartilha é igual. Aliás, não é só essa foto que precisa de explicação. Tem outras. O assunto virou o centro da reação de perfis de esquerda em uma publicação de Marco Rubio sobre o Comando Vermelho e o PCC, depois que uma foto do senador ao lado de Diego Raimundo dos Santos Silva, o TC Joias, e de Rodrigo Bacelar passou a circular nos comentários do secretário dos Estados Unidos. Com a palavra, o senador Flávio Bolsonaro. O presidente Luiz Inácio da Silva, o Lula, disse nesta sexta-feira, dia 17, que só vai comentar o tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil quando o presidente Donald Trump se manifestar. Em agenda no Rio de Janeiro, Lula disse que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Vocês percebem, companheiro da imprensa, vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Sobre o assunto, o ministro Mauro Vieira, chefe do Itamaraty, fez o seguinte pronunciamento. As alegações e declarações de autoridades americanas sobre o PIX são descabidas. Todas as alegações dos norte-americanos para justificar a aplicação de tarifas não têm lastro na realidade. As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Folha de São Paulo. Família Bolsonaro traz entraves para exportações do agronegócio. Folha de São Paulo. Família Bolsonaro traz entraves para exportações do agronegócio. A escalada política que a família Bolsonaro está imprimindo na relação comercial entre os Estados Unidos e Brasil está chegando forte às atividades do campo e deverá ser intensificada. Todos os pedidos dos filhos de Bolsonaro para a imposição de sanções ao Brasil para livrar o pai da prisão abrem uma brecha para ações mais intensas contra o agronegócio brasileiro mais adiante. Uma das razões dadas pelo USTR para impor barreiras ao Brasil é que os produtores brasileiros exploram terras desmatadas ilegalmente para obter vantagens sobre os agricultores americanos. Sobre as relações nefastas da família Bolsonaro, esse vídeo é melhor que desenhar para explicar. O povo vai dar resposta nas urnas. Nós vamos honrar os aposentados desse país. Gente, os aposentados foram roubados no governo Lula. O INSS apura irregularidades em mais de 250 mil contratos de empréstimo consignado com o banco de Daniel Vorcaro. O senador Flávio Bolsonaro confirmou hoje que esteve com Daniel Vorcaro depois da prisão do dono do Banco Master. Foi visitar depois para ver se conseguia o restante do dinheiro. Já sabendo que ele era um criminoso investigado. Mas não foi... Calma. Depois da revelação sobre a troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o senador e produtores do filme sobre Jair Bolsonaro apresentaram versões diferentes para o destino do dinheiro enviado pelo dono do Master. Hoje ele admite que o dinheiro foi para os Estados Unidos. Isso não está muito explicado por que o dinheiro de uma produção que estava sendo feita no Brasil vai parar lá. E é isso que a Polícia Federal quer entender. Se o dinheiro foi mesmo para o filme, foi para pagar contas do filme lá, ou foi para bancar Eduardo Bolsonaro, por exemplo, lá nos Estados Unidos. So, I could expect more tariffs. O presidente americano Donald Trump impõe tarifas de 50% a todos os produtos brasileiros de exportação. O órgão do Ministério da Fazenda responsável por combater crimes financeiros
identificou que a empresa tem investimentos. A empresa responsável por repasses ligados à produção do filme, apontada como banco paralelo do PCC. Já fizemos mais pela segurança pública do povo brasileiro do que ilude o PT em 20 anos. God bless America.